A paz de Cristo, eu sou o Henrique Martins e hoje eu quero falar de um assunto muito importante, surpreendente, porque fala de quem nós somos. A Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso de número 8, diz assim: Mas agora, ó Deus, Tu é o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Somos todos obras de Tuas mãos. Isso é revelador, é de suma importância entender quem nós somos, para que nós possamos entender como nós devemos viver. No livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7, nos diz que do pó da terra Deus formou o homem e soprou em suas narinas. E então o homem tornou-se alma vivente. Em inúmeras passagens da Bíblia, o ser humano e até mesmo o próprio povo de Israel vai ser comparado a um vaso de barro. E essa informação é muito preciosa. Por quê? Se nós entendermos que nós somos um vaso de barro, nós iremos também descobrir que esse vaso precisa estar cheio de alguma coisa. O vaso ele é criado, feito para conter, para guardar um conteúdo. E aí é que entra a grande surpresa para a gente. Um excelente exemplo que a Bíblia nos oferece dessa grande verdade é a conversão de Paulo. Em Atos capítulo 9, verso de número 15 até o 17. Porque aí Jesus está falando para Ananias sobre Paulo e diz: este é para mim um vaso escolhido. E lá no verso 17 vai dizer assim: impondo as mãos, Ananias, impondo as mãos sobre Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. E ainda mais surpreendente, essa grande verdade está nítida em um outro texto de maneira espetacular, de maneira maravilhosa. No Evangelho de João, ele nos oferece um exemplo muito maravilhoso, que é o do próprio Jesus. Então, João, capítulo de número 1, no verso de número 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, no verso de número 14, ele faz uma revelação muito preciosa. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. E ele era cheio de graça e verdade. Então ele já está nos revelando que Jesus, que o Cristo se fez carne, se fez vaso, e o vaso era cheio. E Lucas, capítulo de número 4, verso de número 1, diz que Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é uma revelação muito preciosa. Então, todo ser humano é um vaso e um vaso precisa ser cheio. Essa comparação de Jesus com um vaso, ela está presente em um salmo messiânico, o salmo de número 31. No verso 12 diz: mas eu sou como um vaso quebrado. Então, Jesus se faz homem e, sendo homem, ele é vaso. E sendo vaso, ele precisa estar cheio. Aí nos vem a pergunta: do que você está cheio? Miqueias, capítulo 3, verso de número 8, ele está fazendo uma comparação entre ele e os outros profetas. Ele diz: mas eu estou cheio de poder, cheio do Espírito Santo, de justiça e verdade, para anunciar, para falar a Israel os seus pecados. Então, há uma ligação entre você estar cheio e o que você diz. Se você quiser identificar do que você está cheio, observe o que você fala. E é interessante perceber que eu sou vaso e que obrigatoriamente eu tenho que estar cheio de algo, cheio de algum conteúdo. É muito revelador isso, porque nós podemos observar do que nós estamos sendo cheios. E observando a palavra cheio na Bíblia, normalmente ela vai estar relacionada a alguém. Alguém está cheio de determinado sentimento. Um ensinamento muito importante sobre isso vem do próprio Jesus. Lucas, capítulo de número 11, verso de número 34 a 36, vai nos dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, as trevas irão predominar. Então há uma ligação entre o que nós vemos, a maneira como nós vemos e o que está dentro de nós. E como isso vai se manifestar no nosso comportamento.
No livro de Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23, nos dá algo muito importante. Ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E guardar o nosso coração é guardar o baú dos nossos pensamentos. Porque a maneira como nós pensamos vai refletir na maneira como nós sentimos. E a maneira como nós sentimos vai atuar diretamente em como nós agimos. E algo também ainda mais precioso que nós temos para aprender aqui é que nós somos vasos consagrados ao Senhor. Fomos comprados por preço de sangue. Somos vasos aspergidos com o sangue do Cordeiro de Deus. E eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Vamos ver o que ela fala sobre isso. O primeiro exemplo que eu quero entregar para vocês está em Isaías 22, 20 a 24. Deus está falando de Eliaquim, um servo que ele vai colocar no lugar de outra pessoa e vai colocar Eliaquim como um prego, e sobre esse prego todos os seus familiares. Ele será como a glória do seu pai, como um trono de glória para o seu pai. E todos os seus descendentes estarão sobre as suas costas, desde o menor vaso até o mais importante. O que eu quero mostrar é que essa é uma figura que reflete o próprio Jesus Cristo, onde ele será o trono de glória do seu Pai, onde sobre os seus ombros estarão todos os seus descendentes, desde o menor vaso. E esse vaso menor somos nós. Nós somos esse vaso, nessa figura. E há uma ainda que reforça essa. Está no livro de Hebreus, capítulo 9, verso de número 18 a 22, vai nos dar um exemplo muito sublime sobre isso que eu estou falando. Onde Moisés está aspergindo o sangue da antiga aliança sobre o livro da lei e também sobre o povo. E aí no versículo seguinte já está dizendo sobre também ele aspergir o tabernáculo e os vasos. Uma outra ligação que eu gostaria de estabelecer, falando sobre nós sermos vasos, está no livro de Jeremias, capítulo de número 32, verso 14. Quando ele compra aquele campo do seu primo, e aí Deus fala assim, ó, pega essa escritura, o contrato que você acabou de assinar, e você vai colocar dentro destes vasos. E vai colocá-los em algum lugar para que seja conservado. Há muito tempo é uma promessa do Senhor, que Ele colocaria dentro dos nossos corações a sua lei e o seu Espírito em nós. Então nós somos vasos consagrados do Senhor e finalmente podemos receber da parte dele a sua lei representada em Cristo em nossos corações. Porque Jesus é a própria palavra de Deus. Ele está em nossos corações agora. Quero lembrar também que o primeiro milagre do Senhor Jesus é transformar água em vinho. E onde estava essa água? Estava em talhas. Talhas nada mais são do que grandes jarros, grandes vasos para se pôr água. Então, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Transformar o conteúdo do jarro. De algo simples para uma alegria do Espírito Santo. Algo surpreendentemente sobrenatural. Esse é o trabalho do Senhor Jesus. É mudar, moldar quem nós somos, o vaso que nós somos e o conteúdo desse vaso. Efésios, capítulo de número 5, verso 18, diz: não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. O melhor conteúdo que você pode ter é o Espírito Santo, porque ele vai gerar um fruto muito maravilhoso. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso 22. Vai falar quais são os frutos do Espírito. Então, vai dizer e nos ensinar do que nós precisamos estar cheio. Alegria, paz, amor, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ainda muito mais maravilhoso é a relação entre vaso e adoração. É algo muito especial, é muito lindo, porque me leva a uma referência em Mateus, capítulo de número 26, verso de número 7. Vai falar sobre a mulher que chega com um vaso de alabastro e
quebra. E com ele unge os pés do Senhor Jesus e enxuga com seus cabelos. Aquele vaso, na realidade, representa ela mesma. É uma representação da adoradora. Um vaso que se despedaça nos pés do seu Criador, nos pés do seu Deus, e aí sobe o cheiro suave da adoração. Essa é a ligação preciosa sobre sermos vasos, estarmos cheios e nos derramarmos na presença do nosso Deus, do nosso Criador. É muito maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. E eu quero que você deixe essa mensagem entrar em seu coração, para que você possa selecionar o que entra, o que vai fazer parte da sua vida, da sua jornada nessa terra, daqui para frente, para que você possa um dia encontrar com o seu Deus e romper em amor por Ele. Fica na paz do Senhor. Eu sou o Henrique Martins, do Ministério Inspirados por um Só, e quero te dizer que se você considera esse conteúdo muito importante, muito valioso, compartilhe com pessoas especiais para você. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com todo mundo. Tamo junto. Deus abençoe.